Oi pessoal, hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre um assunto que não é cabelo. Eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu nunca falei sobre na internet antes, nem no YouTube, nem no Instagram, nem no Facebook, nenhum tipo de rede social. Tiveram diversos motivos pelos quais eu preferi guardar isso pra mim até agora e eu vou explicar melhor esses motivos ao longo do vídeo, mas recentemente a Jéssica Tawane, do canal das Bi e do canal Gorda de Boa, fez um vídeo muito legal no canal dela, o canal Gorda de Boa, sobre algumas coisas que afetam a nossa pele. A Jéssica tem uma doença de pele chamada hidradeniite. Eu não vou entrar em detalhes sobre a doença dela porque eu não sei muito sobre isso. Se você tiver interesse em saber mais ou se você tiver essa doença e quiser conhecer um pouco mais a experiência dela, eu vou deixar o canal dela linkado aqui embaixo pra vocês. E também vou deixar linkado esse vídeo que eu tô falando sobre porque foi esse vídeo que me inspirou e que me deu forças para vir aqui falar com vocês sobre a minha doença. Então, eu tenho uma doença chamada psoríase, que é uma doença autoimune que tem efeitos na pele. A primeira vez que eu tive contato com essa doença, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu acho, e foi a primeira vez que ela se manifestou na minha pele. Na psoríase, basicamente, você começa a ficar com algumas placas, no meu caso, eram sempre bolinhas, espalhadas pelo corpo que descamam. O mais comum é você ter essas placas nas articulações, se eu não me engano, e também tipo na barriga, no tórax. Comigo, eu sempre tinha muito na região da barriga e dos braços. Era onde a doença mais se manifestava em mim, no meu caso. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem mais nos dedos, que tem mais nos pés, tem gente que tem até no couro cabeludo. Então, todas as vezes que essa doença se manifestou em mim no passado, ela se manifestava de uma forma não tão grave. Então, sempre eram algumas bolinhas, algumas partes do meu corpo que começavam a descamar, e aí, às vezes eu tratava, às vezes eu não tratava, eu só esperava ir embora e pegava sol e a mancha desaparecia. Todas as vezes que eu fui no médico, até muito pouco tempo, para descobrir mais sobre essa doença, eu sempre era diagnosticada como se eu tivesse pitiríase, que é uma doença totalmente diferente. Pitiríase, se eu não me engano, é meio que uma infecção de um fungo. E várias vezes eles me tratavam como se eu tivesse pitiríase, então eu usava remédio para pitiríase. E eu não sei se em alguma dessas vezes eu realmente tive pitiríase ou se eu sempre só tive psoríase e fui diagnosticada errada, eu não tenho como saber isso. Mas todas as vezes que a doença aparecia em mim e eu ia no médico, falavam que era pitiríase, me tratavam com algum tipo de pomadinha, às vezes desaparecia, às vezes demorava muito para desaparecer, mas como nunca tinha sido algo extremamente intenso, nunca me afetou muito e eu nunca procurei saber mais sobre essa doença. A psoríase, ela é muito relacionada com o emocional, então normalmente a doença se manifesta quando você está passando por algum problema ou se você está muito estressado ou algo do tipo. Eu tive essa manifestação algumas vezes ao longo da minha vida, a partir dos meus 12 anos era quando começou a aparecer de vez em quando. Mas aí, no ano passado, em 2016, quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe que eu passei por um processo de separação e, além de ter me separado, eu saí de um relacionamento abusivo. Então, provavelmente foi o período mais estressante da minha vida inteira, porque eu tava saindo de um relacionamento abusivo, eu tava tendo que lidar com todos os problemas de uma separação e eu estava realmente extremamente estressada e afetada emocionalmente. Nesse período, como se não bastasse tudo que eu tava tendo que lidar naquele momento, foi a vez em que a psoríase veio com tudo. Na época, eu pesquisei muito sobre o assunto e eu acho que eu nem cheguei a ver, até mesmo na internet, nenhum caso de psoríase tão extremo como foi o meu. Se antes ela só aparecia em alguns lugares, dessa vez ela apareceu no meu corpo inteiro. Começou com algumas bolinhas na minha perna e eu achava que era picada de inseto, porque eu tinha passado um tempo na região dos lagos do Rio de Janeiro e tinha sido picada por vários insetos. E eu achava que era só picada de inseto, mas essas bolinhas só começaram a aumentar, aumentar, aumentar e aumentar. Obviamente, eu fui no médico e o médico me disse que era pitiríase. Eu fui em vários médicos. Na época eu ainda estava meio que morando no Brasil e na Inglaterra ao mesmo tempo, então eu fui em médico no Brasil, fui em médico na Inglaterra e todo mundo falava que era pitiríase. Então eu estava tratando com remédio para pitiríase, mas obviamente não estava fazendo o menor efeito. Eu vou colocar algumas fotos para vocês aqui na tela para vocês terem uma ideia do que eu tô falando e obviamente para mim é muito difícil mostrar essas fotos para vocês porque obviamente isso me afetou muito na época e ainda me afeta até hoje em dia. E foi um processo muito grande e muito longo conseguir lidar melhor com essa doença.
Até por isso, na época, eu mantive isso em segredo de vocês e não expus nada sobre isso. Eu já estava tendo que lidar com muita coisa em relação à separação, eu não estava nem conseguindo lidar ainda mais com essa doença de pele. Eu não tenho tantas fotos assim do meu corpo quando a doença estava bem ativa. Eu tirava muita foto, mas eu acabei apagando todas, ou quase todas, por vergonha. Então, esse era o estado da minha pele no momento em que a psoríase estava mais extrema. Todo o meu corpo estava coberto dessas descamações, dessas bolinhas de descamações, e elas ficavam extremamente vermelhas e coçavam e doía. E chegou um ponto em que eu não estava nem mais conseguindo dormir, porque passava a noite inteira coçando demais. E essa crise, ela começou a surgir em abril de 2016 e eu fiquei até final de maio de 2016, assim, com a crise intensa, intensa, intensa mesmo. E foi lá para junho de 2016 que eu consegui ir numa médica, que eu agradeço muito a ela até hoje, porque foi a única pessoa que conseguiu descobrir o que raio estava acontecendo comigo. Eu não aguentava mais, todos os remédios que eu estava passando não faziam nenhum efeito. A minha pele estava ficando cada vez pior, doía, coçava e eu estava com medo de nunca conseguir me livrar daquilo. Tava afetando muito a minha autoestima e eu acho que eu até consegui lidar com isso de uma forma estranhamente positiva, porque eu não deixava de ir à praia, eu não deixava de sair, eu não deixava de fazer nada. Mas a Jéssica Tawane até falou uma coisa no vídeo dela com a qual eu me identifiquei muito. Ela disse que ela ficava muito segura porque ela estava muito insegura. Então eu fazia mais ou menos a mesma coisa. Eu tentava passar muita segurança sobre o que estava acontecendo comigo, porque dentro de mim eu estava muito insegura. Então eu ia pra praia, eu usava roupas que mostravam a minha pele, por mais que a doença estivesse extremamente visível. E aí, felizmente, eu cheguei nessa médica e ela foi pra mim um anjo na minha vida. Eu vou deixar o contato dela pra vocês aqui embaixo na caixinha de descrição. Não, ela nem sabe que eu tô fazendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz em poder ajudar qualquer um de vocês, porque ela me ajudou muito. Ela foi a única pessoa para quem eu cheguei que falou: isso não é psoríase, isso é psoríase, é uma doença completamente diferente. E aí ela me explicou um pouquinho mais sobre a doença e ela me passou uma pomada. Eu saí do consultório dela, eu passei a pomada na minha pele e no dia seguinte já estava muito, muito, muito melhor. Naquele dia eu consegui dormir uma noite inteira e já tinha várias noites que eu não conseguia dormir direito porque a doença estava me incomodando bastante e eu acordava de noite com ardência, com queimação e com coceira. A própria doutora, ela ficou espantada com o quanto a doença tinha avançado no meu corpo e ela achou que provavelmente teria alguma coisa errada comigo além da psoríase. E aí ela pediu pra eu fazer um monte de exame de sangue, eu fiz todos os exames, é claro, e aí ela descobriu que eu tenho uma outra doença, que é uma doença genética, que afeta o meu sistema imunológico. Essa doença, eu vou tentar explicar da forma mais rápida possível, ela faz com que eu não consiga livrar do meu corpo um tipo específico de bactéria. E essa bactéria, ela afeta os meus glóbulos brancos, que são os que protegem o nosso corpo de doenças, e faz com que o meu sistema imunológico fique muito, muito, muito fraco. Nessa época, quando eu fiz o exame de sangue, tinha um nível específico que a gente pode ter dessa bactéria no nosso corpo. E essa bactéria é uma bactéria que todo mundo tem no sangue, mas que tem que estar em um nível máximo X. E no meu sangue, na época que eu fiz esse exame, ela estava, sei lá, mais do que o dobro do que o nível permitido. Por isso também parece que a psoríase se desenvolveu tanto, porque eu também estava passando por um processo tão estressante na minha vida. Enfim, juntando tudo isso, aparentemente foi o que causou a minha psoríase chegar num nível tão extremo como ela chegou, como vocês viram nas fotos. Mas felizmente, depois que a doutora descobriu o que estava acontecendo comigo, ela tratou essa minha doença genética também, que obviamente não tem cura, assim como a psoríase não tem cura, mas que é tratável. Então ela conseguiu abaixar o nível dessas bactérias no meu sangue, o que fez com que o meu sistema imunológico ficasse mais forte, e ao mesmo tempo ela tratou a minha psoríase e eu felizmente consegui me livrar daquelas descamações. Como eu disse, a psoríase é uma doença sem cura, então eu sempre vou estar lidando com ela e vira e mexe, se eu fico mais estressada, eu já percebo algumas bolinhas surgindo na minha pele. Eu ainda tenho algumas até agora, eu vou tentar mostrar para vocês mais de perto, para vocês verem. E é sempre assim, se eu me estresso um pouquinho mais, eu já vejo que no dia seguinte já aparecem uma ou duas bolinhas, mas agora, como eu já sei o que é e eu já sei como tratar, eu passo o remédio tópico que a doutora me indicou e aí a bolinha vai sumindo com o tempo. Então, lá pra junho de 2016 foi quando eu comecei a me tratar com a doutora Bernadette, e aí só em agosto foi quando as manchas começaram a realmente sair do meu corpo. Porque quando você se livra da doença ativa, que é quando a descamação ainda tá ativa no seu corpo, ela deixa manchas brancas
onde a doença estava. Então, se eu tinha várias bolinhas com descamações, todas essas bolinhas com descamações viraram bolinhas brancas despigmentadas. E aí eu tinha que pegar sol, é claro que com moderação, e também esperar o processo natural da minha pele para ela se repigmentar. Esse processo também demorou um tempo, então eu acho que, tipo, eu fiquei julho e agosto, mais ou menos, ainda passando o remédio, e aí a doença começou realmente a não aparecer mais no meu corpo lá para outubro. Outubro já não dava mais tanto para ver que eu tinha tido uma crise tão intensa de psoríase. Hoje não dá muito pra ver, isso aqui tudo, meu pescoço, tudo estava cometido pela doença e agora não dá muito pra ver, nos meus braços também não dá tanto, mas eu ainda tenho algumas marcas pelo meu corpo inteiro. São marcas bem sutis, mas você consegue meio que perceber que a minha pele é um pouco manchada, sabe? Principalmente quando eu tô com frio. Sabe quando você fica com frio, que a sua pele fica um pouco manchada, de tipo, das veias? Parece um pouco com isso. Mas isso não é uma coisa que me incomoda, porque eu sei a situação que a minha pele já esteve quando eu tava no auge da crise mais recente que eu tive, essa que eu contei pra vocês. Então, hoje, a forma como a minha pele tá agora não me incomoda. E basicamente parece que com o tempo a tendência é que essas manchas que eu ainda fiquei só vão diminuindo. Sim, eu sofri bastante preconceito quando eu tava meio que no auge da crise. As pessoas tinham nojo, as pessoas já achavam que era uma doença contagiosa, sendo que não é. Psoríase não passa de pessoa para pessoa, não importa o quão intensa a sua crise estiver. E as pessoas ficavam olhando e perguntavam e não queriam tocar e etc. Obviamente, a maioria das pessoas que agiam assim eram pessoas mais distantes de mim. Todas as pessoas próximas de mim foram muito solícitas e muito compreensivas com o que eu estava passando e só queriam entender e tentar achar uma forma de me ajudar, o que pra mim também foi muito importante. Eu acho que foi difícil pra mim o processo de entender o que estava acontecendo com o meu corpo e de aceitar que eu tava com aquelas marcas no meu corpo, que eu ia sair na rua daquela forma, que eu ia encarar a forma que as pessoas iam me olhar. E foi uma coisa que eu fiz e que eu acho que me fez bem, porque a psoríase, ela surge quando você tá com um problema emocional. E a doença de pele te deixa com outro problema emocional porque ela afeta a sua autoestima. Então, uma coisa acaba desencadeando a outra e se você cair nesse ciclo, você só tende a piorar e piorar a doença. Não que a culpa da doença está em você seja sua, não é de forma nenhuma, mas tem a ver com o seu emocional também. Então, o que você puder fazer para cuidar da sua saúde mental, com certeza também vai ajudar na sua saúde em relação à psoríase. E hoje, basicamente, eu tento aprender a lidar com essa doença e a viver com essa doença e a tentar evitar ao máximo que eu posso e que está ao meu controle, porque também nem tudo tá, de não chegar a ter uma crise tão intensa como a que eu tive. A minha ideia em compartilhar a minha história e a minha experiência com essa doença é sempre poder, talvez, ajudar algum de vocês que esteja passando por uma situação parecida. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas coisas, porque é conversando que a gente consegue quebrar tabus e quebrar preconceitos. Se você tem psoríase ou alguma doença do tipo e quer conversar mais um pouquinho sobre esse assunto, vamos bater um papo aqui nos comentários, porque eu vou adorar aprofundar um pouco mais essa discussão com vocês. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Eu fico muito feliz em poder compartilhar mais isso com vocês também. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau!